Perseverando no Eterno. Quando estamos diante de um problema, não devemos fugir dele, ao contrário, devemos esperar no Eterno, confiando inteiramente nele. Esperar no Eterno significa tranquilizar-se diante dos mais graves problemas, sabendo que, a seu modo e a seu tempo, ele poderá pôr a sua força em lugar da nossa fraqueza. Se confiarmos totalmente nele. Yeshua não alcançou vitória sobre alguns dos nossos problemas. Ele obteve a vitória sobre todos eles. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não somos apenas vencedores por Yeshua, somos mais que vencedores. A palavra mais não foi usada por acidente. Nosso Pai a usou em sua palavra para demonstrar a extraordinária autoridade que os seus filhos têm no mundo espiritual. Por mais difíceis que sejam os nossos problemas, os discípulos têm autoridade na exata proporção de sua fé no Eterno. Pois todo aquele que é nascido de Adonai vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa emuná. Esse texto das Escrituras nos diz que todo discípulo espiritualmente renascido foi dada a vitória sobre os problemas neste mundo. Como experimentaremos essa vitória? Nós as experimentamos pela nossa emuná, pela nossa fé, conhecendo o que a palavra de Adonai diz, confiando inteiramente nela e mostrando continuamente essa emuná através das nossas palavras e ações. Não importa o quanto nosso Abba exige que esperemos, ficamos firmes na espera porque confiamos nele. Devemos conhecer as promessas da sua palavra, em que nos apoiamos e nela devemos confiar, total, completamente e absolutamente. Não podemos confiar em Adonai somente, mas devemos confiar nele completamente. Nós podemos confiar nele porque ele nos protege continuamente. O amado do Senhor repouse seguro nele, porque ele o protege todo dia. Não é preciso que nós mesmos tomemos conta de tudo. Um Deus capaz de ressuscitar os mortos pode certamente resolver qualquer problema que seja difícil para nós. Não devemos confiar em nós próprios, mas em Adonai que ressuscita os mortos. Nosso Pai fará a sua parte se fizermos a nossa. A nossa parte é confiar nele. Sua parte é pôr a resposta em evidência, na exata proporção da nossa confiança nele. Seja-vos feito isso de acordo com a vossa emuná, com a vossa fé. Em um mundo de café instantâneo, lanches rápidos, câmeras automáticas, fornos micro-ondas, métodos instantâneos, a era 5G, 4G, etc. De conveniências é difícil para muitas pessoas ficar parado e não se mover. A maioria de nós tem muitos anos de adaptação à maneira mundana de fazer as coisas. E essa é a razão porque muitos discípulos acham difícil esperar em Adonai. Quando estamos em face de uma adversidade, a nossa natureza carnal quer entrar em ação, fazer alguma coisa, qualquer coisa. Naturalmente, precisamos fazer tudo o que pudermos com as nossas limitadas habilidades humanas, mas assim que o tivermos feito, devemos parar e deixar que Adonai dê prosseguimento. Ele fará a obra de nos ajudar, se soubermos esperar, confiando inteiramente nele enquanto esperamos. Infelizmente, muitíssimos de nós tentam fazer o trabalho de Adonai. Queremos fazer as coisas acontecerem. Isso é precisamente o contrário que sua palavra quer que façamos. Não pela força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Eterno dos Exércitos, Adonai Sebaot. Nosso Pai não quer nos ver tentando resolver os nossos problemas pela nossa própria força ou poder. Ele quer que façamos o máximo que pudermos com as nossas limitadas habilidades e depois esperemos que o Espírito dele dê o prosseguimento. Não podemos esperar em Adonai a menos que nele confiemos. Uma emuná, uma fé sólida como rocha profunda e perseverante, é a chave
da esperança no eterno. Ele está no controle total. Não há nada com o que tenhamos que nos preocupar. Devemos mostrar nossa emuná na sua onipotência, por uma confiança calma e humilde como a da criança. Ele quer muito nos ajudar. O Eterno tem confortado o seu povo e terá compaixão dos seus aflitos. Todavia, o recebimento desse conforto não é automático. Precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é esperar atenciosamente no Eterno. O Eterno é bom para aqueles que fervorosos e atentamente esperam por Ele. Uma das maiores promessas da palavra oferece extraordinários benefícios que esperam no Eterno. O Eterno Elohim, o Criador, o Senhor dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga. Seu entendimento é inescrutável, Ele dá esforço ao cansado, e aquele que tem falta de vigor, Ele aumenta o poder. Ainda que os jovens se cansem, se fadiguem, e os homens fortes cabaleiem completamente arruinados, todavia os que esperam no Eterno ganharão nova força, subirão com asas como águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Esse verso da Escritura diz muito. Diz que Adonai não se canse, que seu entendimento está além da nossa compreensão. Ele diz que mesmo quando os homens fortes se tornam cansados, o Eterno dá força e poder a nós quando estivermos exaustos e fatigados. Como seguimos essa grande força e esse grande poder nós conseguimos esperando no Eterno, recebendo essa força e energia, nos recusando a ser movidos pelas circunstâncias, mantendo-nos firmes e confiando inteiramente no Eterno. O que acontecerá se assim fizermos? A palavra do Eterno nos diz que os que esperam no Eterno se recusam a desistir, receberão uma nova força sobrenatural. Diz que subiremos como asas com águias e que então seremos capazes de andar e correr sem nos tornarmos cansados. Se a nossa fé for suficientemente forte e perseverante para nos manter esperando no Eterno, independente da extensão do trabalho, Ele nos dará asas como as da águia, que fazem as águias em caso de tempestade. Elas voam bem acima da tempestade. As águias são capazes de subir tão alto que podem voar além do alcance dos mais possantes binóculos. Quando vem uma tempestade que se aproxima, firmam as asas de tal modo que os ventos as arrebatam e as conduzem acima das tempestades. Enquanto a tempestade está causando a desolação lá embaixo, as águias voam acima dela, completamente fora do seu alcance. As águias podem voar grandes alturas e têm uma força tremenda. São capazes de voar quilômetros em um forte vento, sem ficarem cansadas. Se a nossa fé for suficientemente forte, poderemos ser como as águias, capazes de voar acima das tempestades e nos conservar em movimento sem canseira. Este trecho do profeta Yeshayahu, Isaías, é fascinante quando nós o investigamos. A disponibilidade dessa força é confirmada por um outro verso das Escrituras. Espera no Eterno, ser corajoso e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, digo, no Eterno. Sempre que vemos uma instrução repetida no mesmo verso, sabemos que Adonai quer reforçá-la. O salmo acima começa e termina com um forte apelo a esperar no Eterno, para poder receber sua força. Muitos de nós deixam de receber as promessas de nosso Pai, simplesmente porque não perseveram o suficiente em sua emuná. Não é fácil esperar no Eterno, mas as bênçãos valem o esforço. Todo aquele que confiar no Eterno bastante para conservar a esperança será abençoado. Bem-aventurados são todos aqueles que esperam por Ele. Quando confiamos no Eterno, isso supõe operar em nosso benefício. Elohim trabalha e se mostra operoso em favor daquele que sinceramente espera por Ele. Quando tentamos fazer tudo por nós mesmos, em geral confundimos as coisas. Se fizermos o máximo ao nosso alcance e depois deixarmos que o Eterno dê o prosseguimento, Ele fará as coisas de maneira que devem ser feitas. Nosso Pai procura filhos que tenham fé suficiente para esperar inteiramente por Ele. Nele confiando inteiramente,
mesmo que nossos problemas pareçam impossíveis de resolver. Você poderia pensar, isso é fácil de dizer, mas como aguentar durante um tempo de grande adversidade enquanto fico esperando no eterno? A resposta é que nós devemos aguentar fundamentado sobre a nossa emuná em promessas específicas da palavra do Eterno, quando Ele nos dá quando passamos por tempos difíceis. Por exemplo, se nosso Pai nos deu uma promessa específica dizendo-nos que nunca teremos de passar por qualquer provação que esteja acima da nossa capacidade de suportar, se aguentarmos, Ele mostrará como escapar. Nenhuma tentação ou prova sobreveio a vós que esteja além da resistência humana e que não seja pertencente, adaptada e ajustada à humana experiência, de tal modo que o homem possa suportar. Mas Adonai é fiel à sua palavra e à sua compassiva natureza, e Ele, que é digno de confiança, não vos permitirá ser tentados, experimentados e provados, além da vossa força e capacidade, resistência e poder para suportar. Mas com a tentação há sempre de também prover a saída, os meios de escape para um lugar de apoio, para que sejais fortes, capazes e poderosos para suportá-la pacientemente. Há muitas promessas maravilhosas nesse longo trecho da Escritura, que nosso Pai sabe exatamente o quanto podemos receber. Ele nunca nos permitirá que tenhamos que suportar mais do que podemos, um dia de cada vez. As pontes, os elevadores, os veículos de transporte têm limites de carga. Os seres humanos têm os seus limites. Nós somos todos diferentes. Alguns de nós podem suportar maior pressão do que outros. Nosso Pai conhece intimamente a cada um de nós e prometeu que nunca teremos de carregar um fardo maior do que podemos. Se realmente cremos nisso, nunca nos daremos ao luxo de pensar que os nossos problemas são mais do que podemos suportar. Podemos ser confortados ao saber que quando a carga se tornar muito pesada, Ele nos dará descanso. Vinde a mim todos vós que trabalhais e estáis pesadamente carregados e sobrecarregados, e eu hei de vos fazer descansar, eu mitigarei, aliviarei e refrigerarei as vossas almas. Assim temos a promessa de que nosso Pai nunca nos permitirá suportar mais do que podemos, e temos uma outra promessa, dizendo-nos que quando a carga é muito pesada para nós, Yeshua HaMashiach carregará por nós. Nosso Pai nos deu uma vida maravilhosa, mas não nos prometeu uma vida fácil, mas Ele nos prometeu tudo o que necessitamos para vencer os tempos difíceis. Como tenho notado, o texto também promete uma saída, um modo de escape, que não significa que isso seja automático. Nosso Pai disse que poderia prover os meios de escape. O caminho de escape sempre existe, mas nós temos de achá-lo. Infelizmente, muitos de nós se concentram demasiadamente nos problemas, em vez de olharem atentamente para o escape, a saída que nosso Pai providenciou. Adonai abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach.